campeão da Libertadores. Isso. Grande título. Grande título, é. É o principal título do clube, né? Saíram Edmundo e Evair e chegam Donizete e Luizão. De Isso. novo, a reposição, né? Isso, é. O Vasco tinha isso, né? O Vasco tinha essa questão de manter um nível, ainda mais nesse ano, né? Que quando eu volto em 97, a gente já sabia que o ano era o ano seguinte, Que era o centenário. que era o centenário do clube. Então, tudo que começou a ser montado, feito ali em 97, era para estarmos na Libertadores no ano seguinte. Que o grande objetivo era o Mundial, que acabou acontecendo. Mas, infelizmente, não ganhamos, né? Mas era tudo já caminhando para isso, direcionado para isso, né? Então, assim, obviamente que não tem muito que saber, mas pelo time que foi montado, né? Pelo elenco que foi montado, era o grande objetivo. A gente acabou ganhando o título mais importante do clube nesse ano, né? Aquela campanha da Libertadores, qual foi o jogo que te marcou? Foi o do River? Cara, acho que o do River ali é o grande jogo, né? Pela grandeza do River, né? Pela dificuldade que é. Era uma final antecipada, né? Que a final não. Vocês eliminaram o Cruzeiro, Grêmio e River Plate. Isso, eram os 3 últimos campeões. Os 3 últimos campeões. 3 últimos campeões. E a gente vai para. Eu lembro da fase de grupos, a gente vai para 2 jogos no México bastante pressionado. Se a gente não pontuasse ali, seria difícil a classificação para o mata-mata, né? E aí a gente consegue ir bem, a gente ganha um, empata o outro, acho que lá no México, e volta para decidir São Januário, e aí classifica e depois pega essa sequência aí, né, cara? Que é pauleira, cara. Pauleira. Você entrou em algum? Você lembra quantos jogos fez na Libertadores? Não lembro. Eu fui em muitos, cara. Fiquei. Só o último jogo da final que eu não tô, que eu senti uma lesão muscular no jogo do Brasileiro, antes do segundo ainda jogo. Tinha isso. Já tinha isso. Já tinha isso. Do primeiro jogo eu tô no banco da final, mas o segundo eu viajo, mas não fico no banco porque eu tava com uma lesão no Só posterior. participa da festa. Tô com uma lesão no posterior da coxa. Valeu a pena, então? Valeu, cara. Pô, assim, é um sacrifício, é difícil, é uma competição muito difícil, cara. Ganhar a Libertadores não é fácil, não. Valeu a pena a carreira? A trajetória? Sim, pô. Olho para trás. Faltou o quê? Seleção? Talvez jogar. Convocado eu cheguei. Convocado você foi? Eu fui. A primeira convocação do Falcão. Eu estava bem, 89. né? 88. Fui depois da Copa de 90. Falcão não foi a Copa América? Não, o Falcão foi depois do Lazzaroni, não foi? Foi depois? O primeiro jogo era no jogo contra o México. Aí do Vasco ele me chamou e chamou o Cássio. Só que o Vasco estava com um problema com a CBF. Não sei o que era. E aí o Vasco demorou a responder a CBF, né, da convocação. E eu acabei sendo desconvocado, eu e o Cássio, aí não jogamos na seleção. Eu tinha o Falcão como o técnico na Copa América, mas ali foi o Lazzaroni. Lazzaroni ainda. Foi 89. Né? Aquela confusão. O Falcão é depois, não sei se o primeiro acho que jogo... ele entra para substituir o Lazzaroni, né? Depois da Copa de 90. Eu não sei se foi em 90 ainda ou se foi em 91 esse jogo. E o que o Vasco representa na sua vida? Cara, assim, o Vasco... Assim, foi uma realização de um sonho de criança, né? De chegar, de se tornar um jogador de futebol profissional, de conquistar os títulos, entendeu? Porque quando eu era criança, você acompanha... Eu acompanhava, obviamente, os times ali do interior, mas você acompanha os grandes, né? Uhum. Então você imaginava estando num grande... e conquistando, né, cara? Acho que é isso. O Vasco me ajudou na formação como atleta e como homem, né, cara? Então, assim, passei ali muitos anos da minha vida, 10 anos, e, assim, num período da adolescência para se transformar em adulto.
Então o Vasco ajudou ali não só na minha formação como atleta, mas como pessoa, como homem, né, cara? Acho que isso obviamente que o berço conta muito, né? Mas se você encontra um ambiente que tenha problema, você pode ser desvirtuado, né? E o Vasco tinha um ambiente propício para acolher jovens ali e encaminhar bem para a vida, né? O Bismarck é da sua época, né? Mas a gente é da mesma idade, Aqui conosco ele disse que tinha uma coisa que ele não entendia do Vasco, que desde 88, o gol do Cocada, e em nenhuma outra final o Vasco venceu o Flamengo. Ele falou que isso é uma coisa que ele acha inaceitável. Mas é mesmo, cara. Também acho. Tem explicação? Porque os jogadores são outros, a época é outro, o técnico é outro. E cara, a história não é, o tabu não é quebrado. É impressionante isso, né? Não sei, cara. E por mais que hoje a diferença técnica é um pouco maior, mas um período atrás não era tão diferente. No Tri, o Vasco era melhor que o Flamengo. De 99, 2000, 2001. O time do Vasco era melhor que o do Flamengo nos 3 anos. Isso. É impressionante mesmo, cara. Eu nunca parei para pensar nisso, não, mas não pode, né? No brasileiro também não ganha no brasileiro, não sei quantos anos também do Flamengo, né, cara? Então é difícil, né, cara? Assim, é um período muito complicado, triste, né, do que o Vasco vem passando. Precisa de um Sorato lá? Pô, hoje tem o Verratti que tá fazendo gol pra caramba, né, cara? Mas eu acho que precisa... Precisa da base? Precisa. O Vasco sempre teve jogadores da base em grandes conquistas, cara. Sempre teve, nos grandes momentos, tinha jogadores da base, cara, entendeu? Mas a torcida... Mas dá tempo hoje de ter alguém da base? Porque é tão vendido, imediato... Ou é vendido cedo, ou a torcida não aceita. E antigamente vocês, pelo menos, vocês subiam, desciam, vocês estavam ali sendo preparados com 20, 21 anos, aí é que subia de verdade. Cara, mas é isso, eu acho que assim, tudo você... É o planejamento que você tem que ter, eu acho. Principalmente hoje em dia, essa questão das negociações de jovens valores, né, cara? Eu acho que assim, não dá para concorrer. Não dá para segurar. Não dá para segurar, mas dá para você, eu acho que fazer um planejamento para você ter um mínimo, pelo menos, de retorno técnico, né? Eu acho que dá para acontecer isso. A não ser quando o cara é muito precoce. A gente está vendo o Palmeiras, eu acho que o maior exemplo hoje é o Estevão, né? O Palmeiras aí tá... Joga uma bola. Ele só tem 18, né? Vai embora esse ano, mas ele é um fenômeno, né? Assim, o Palmeiras conseguiu ter um retorno técnico, algumas conquistas com ele participando, né? Mas porque ele não pode sair antes da maioridade. Isso, também tem isso. Já tinha ido, Não, já tinha ido. Mas é difícil o garoto com 18 anos ter a maturidade suficiente para mas eu acho que assim, quando assim, tem alguns clubes no Brasil, acho que dá para fazer esse planejamento. Segurar um pouquinho, ter um pouquinho mais de retorno técnico. O próprio Santos segurou o Neymar até 20 e tal. Isso, hoje é raro isso, né? Você vê os clubes hoje que estão melhores, mais organizados, mais estruturados, financeiramente falando, eu acho que tem condição de ter essa formação e fazer um... Mas tu vê que nem o Palmeiras segurou. Nem o Palmeiras segurou. O Palmeiras também é um caso... Tem umas reposições, esse ano acho que a melhor janela foi o Palmeiras que fez, né? Tem isso, e tem uma base muito boa também, então com certeza deve ter algum garoto chegando ali também tão bom quanto... Porque o Palmeiras, de uns anos para cá, mudou muito a base, né? Verdade. Então, assim, e o Vasco sempre teve, Flamengo, Vasco, sempre teve essa questão de revelar jogadores, né? Então, assim, hoje o Vasco tem o Ryan, de repente é uma oportunidade, né? Se bem que não tem nada concreto, deve ter muitas especulações, né? Que a gente sabe que já tiveram sondagens, mas eu acho que o Vasco sempre teve alguém da base nos grandes momentos. Eu acho que é importante ter. Ficou recado. Acho que acho que é questão de ligação, de raiz, acho que faz parte da história do clube, né?
Conhecer o clube. Conhecer o clube. Então, não adianta ter base só na direção. Tem que eu acho que está mais próximo do torcedor, aproxima o torcedor. O torcedor tem acho que uma identificação maior, né? Acho que você pode ter um apoio maior por causa disso, né? A gente fala, o Vasco acabou de ganhar a Copa do Brasil Sub-17. Sim. Está bem no Brasileirão Sub-20. Está bem no Brasileirão Sub-20. Então, o Vasco sempre, apesar da dificuldade que o time profissional tem passado, o Vasco na base sempre tem feito bons campeonatos, tem chegado a conquistas, o sino chega às finais, que é o grande trabalho, eu acho, da base é esse, né? Chegar nas finais, né? Ganhar é detalhe, né? Mas tá preparado para vencer, eu acho que é isso, né? Na base eu fui campeão juvenil e os outros anos eu cheguei na final dos campeonatos. Não ganhei, mas cheguei nas finais. Então, já dá uma encorpada. Já dá uma encorpada. Então você sabe que o tipo de jogador que você tá formando, né? Você sabe da responsabilidade, ele chega sabendo que se está no Vasco, obviamente que na base a obrigação não é ganhar, mas ele sabe que tem que ganhar, porque essa camisa aqui já é cobrada para isso. E você tendo jogador formado no clube, a compreensão é muito maior. Sim. A identificação do torcedor é muito maior. E é preciso ajustar o time de cima, né? Para receber o garoto bem. Dar um apoio, ter um apoio, né? Ter uma estrutura melhor de time, né? Para sustentar um garoto de qualidade. Mas acho que é isso. Então, acho que o Diniz, né, falando mais especificamente do Vasco, acho que o Diniz, nesse sentido, acho que é muito bom para o Vasco ali. Eu acho que, nesse sentido, já soube que ele já teve uma conversa franca com o Rayan para despertar o garoto realmente... Se ligar, né? Se ligar e ter consciência do potencial que ele tem, entendeu? Porque às vezes você fica falando, o garoto é uma joia, aí você vê o garoto inibido, caramba, acho que precisa... Não é o caso, mas de repente tantos elogios dá uma acomodada, não é assim, né, cara? E realmente o Rayan tem um baita potencial, né? É verdade. Tem um baita potencial. Tem condição de... Eu acho que tem que dar chance para a molecada, né? Eu acho que preparar ela. Hoje, assim, eu vejo, assim, o Vasco está passando por esse momento difícil aí no campeonato, né? Mas eu vejo uma qualidade no elenco que não é para estar nessa situação. Eu acho que o Diniz vai conseguir virar essa chavinha aí e fazer um trabalho legal aí de recuperação. E é bom, vai dando confiança para os jovens, né? Eu acho que é importante.